Rompendo em fé, a gente vive aquilo que nem nós podemos imaginar. Porque a palavra, ela nos assegura que aquilo que o Senhor preparou para nós é algo tão tremendo, é algo tão maravilhoso, que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, que não chegou à nossa mente, não chegou ao nosso coração, porque o nosso entendimento não compreende de tão maravilhoso que é aquilo que o Senhor preparou para a gente. Porque a gente costuma, meus amados, avaliar o Senhor assim como nós nos autoavaliamos. E é tão diferente, apesar de sermos imagem e semelhança do Senhor, mas a santidade e o poder inerente ao nosso Deus só pertence a Ele. E quando a gente caminha rompendo em fé, através da fé que o Senhor nos dá, através da fé que é alimentada todos os dias, a partir da comunhão que nós temos com o Senhor, a partir do momento de intimidade de oração, a partir do momento de meditação na palavra, a partir de tudo isso, a nossa fé vem sendo alimentada, vem sendo aumentada, e dessa forma a gente vive o sobrenatural do Senhor. A gente vive aquilo que não imaginamos, que não pensamos, mas que já está gerado no coração do Senhor. E se está gerado no coração do Senhor, no momento oportuno, no momento em que aprouver o Senhor, você verá e você contemplará. Amém? Vamos meditar mais uma vez na palavra do Senhor? Abram comigo, você que está em casa, que está com a sua Bíblia. Vamos meditar na palavra do Senhor, no capítulo 21 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Você abre lá na sua Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João. Evangelho de João, capítulo 21. Diz assim: Jesus aparece a 7 discípulos. Essa é a terceira vez, meus irmãos, em que o Senhor Jesus, já ressurreto, aparece aos seus discípulos. Na primeira vez ele aparece lá a Maria Madalena. Depois o Senhor ele aparece aos seus discípulos que estão acuados, amedrontados, em uma residência, porque estava em um momento de perseguição. Os judeus estavam perseguindo os cristãos. E o povo de Deus, os discípulos, estavam acuados em uma residência. E o Senhor ali aparece pela primeira vez. Depois o Senhor aparece novamente aos seus discípulos. Naquele momento em que Tomé não acredita, né? Lá na primeira vez Tomé não acredita, mas na segunda aparição do Senhor, Tomé tem a oportunidade, não de ver, mas também de tocar as mãos do Senhor. Onde o Senhor diz, não sejais incrédulo, mas sejas crente. E agora pela terceira vez o Senhor aparece novamente aos seus discípulos. E os discípulos estão vivendo, meus irmãos, em um momento de dificuldade, em um momento de dúvida, em um momento de incertezas. Eles já estavam ali meio perdidos, porque eles haviam colocado a sua esperança em alguém que naquele momento havia morrido. E eles estavam desolados, estavam sem saber o que fazer da vida. Mas o Senhor aparece mais uma vez. Acompanhem comigo. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus filhos. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Para que o Senhor fale conosco através da sua santa e bendita palavra. Ele já tem falado conosco nessa noite, tenho certeza, através das ministrações, dos louvores que foram aqui entoados, para a honra e glória do nome dEle. E mais uma vez agora nós vamos orar, para que Ele nos dê entendimento e discernimento da sua palavra, para que nós possamos entender e compreender tudo aquilo que Ele tem para falar conosco e para nos ensinar nesta noite. Amém? Você que está aí na sua casa, ore comigo.
Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, ó Deus amado, mais uma vez em Tua presença santa. Estamos, ó Deus, nesse momento, prontos para meditarmos na Tua santa e bendita palavra. Mas nós somos carentes, ó Deus, do Senhor. Nós somos carentes do Teu Espírito Santo. Sozinhos, ó Deus, nós não podemos entender. Sozinhos nós não conseguimos compreender. Sozinho, ó Deus, através do nosso próprio entendimento, do nosso próprio discernimento, é impossível, papai, entendermos a Tua santa e bendita palavra. Por isso eu te peço, ó Deus, nesta noite, fala conosco. Fala através do Teu Espírito Santo. Fala conosco aos nossos corações através da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê discernimento. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, quebrante os nossos corações. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tome conta da nossa mente. Que os nossos corações, a nossa mente estejam voltados unicamente, exclusivamente para o Senhor e para a Sua palavra. Que nós tenhamos, ó Deus, discernimento dado por Teu Espírito Santo para compreendermos qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nós nesta noite. Que o Teu Espírito Santo quebrante-nos. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, continue na direção deste trabalho. Que o Teu Espírito Santo continue conduzindo, ó Deus, essa live culto, porque é para a honra e glória do Teu nome. Nós não estamos aqui, ó Deus, para nos promovermos. Nós não estamos aqui, ó Deus, para promovermos a cristã evangélica. Nós não estamos aqui, ó Deus, para promovermos o nosso ministério de louvor. Nós não estamos aqui, ó Deus, por nós mesmos, não, papai, mas nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós estamos aqui, ó Deus, para meditarmos no Teu evangelho e para falarmos do Teu evangelho de amor, de graça, de libertação e de transformação e de amor. É para isso que nós estamos aqui nesta noite, ó Deus. Então nós te pedimos que o Teu Espírito Santo continue falando conosco através da Tua bendita palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ensine tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito da Tua palavra e da Tua vontade. Retira, ó Deus, de nós todo impedimento. Retira de nós, ó Deus, toda incredulidade. Retira de nós, ó Deus, toda preguiça espiritual. Retira de nós, ó Deus, todo sentimento que é contrário à Tua vontade, à Tua palavra. Retira as escamas dos nossos olhos. Retira, papai, porque nós queremos estar disponíveis exclusivamente para o Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo. Amém? Amém? Amém, meus irmãos. Naquela noite, os discípulos do Senhor estavam sem saber o que fazer da vida, estavam se sentindo desorientados. E em um determinado momento, um deles, Simão Pedro, olha para os demais e diz: vou pescar. E os outros disseram junto com ele: você vai pescar? Nós vamos também. Quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente vê essa palavra, quando a gente vê essa disposição, essa ação de Simão Pedro, quando ele diz: vou pescar, eu quero que vocês lembrem junto comigo que aquele homem era pescador de peixes antes de conhecer a Cristo. Depois que ele conheceu a Cristo, ele já não era mais pescador de frutos do mar. Mas o Senhor agora o deu uma nova missão. E o Senhor disse que ele seria pescador de homens. E o Senhor disse que ele levaria uma nova vida, que ele teria agora um ministério, que ele viveria de forma diferente, porque ao longo dos dias em que ele estivesse vivendo com Cristo, a sua vida seria transformada. E naquele momento, ele parece que momentaneamente esqueceu de tudo isso, porque o mestre havia morrido. E o mestre já havia ressuscitado, já havia inclusive falado com eles. Mas ele, em seu desespero humano, em seu desespero carnal, sem a presença física do mestre, ali ele disse: vou voltar para a minha antiga vida. Vou voltar, vou pescar. Era o que eu fazia antes. Se era o que eu fazia antes, não me resta mais nada a ser feito. O mestre já não está mais aqui. E ele resolve voltar para a sua antiga vida. Ele resolve olhar para trás. Resolve voltar para o passado. Não tem como voltar para o futuro. É uma redundância, mas é uma redundância real. Não tem como voltar. Porque quando a gente conhece o Senhor Jesus,
quando a gente recebe o convite para viver uma nova vida, porque Ele nos convida, Ele te convida a viver uma nova vida. E quando nós entendemos e atendemos a esse convite, não tem como, meus irmãos, sermos as mesmas pessoas de antes. É impossível voltarmos ao passado, é impossível termos as mesmas ações, é impossível fazermos as mesmas coisas, é impossível, porque a partir do momento em que você e eu verdadeiramente temos um encontro com Cristo, nós somos refeitos e nós somos feitos novas pessoas, novas criaturas em Cristo Jesus, porque agora já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E naquele momento Simão Pedro, ele resolve voltar, ele deseja voltar. Naquele momento, em um lapso de desespero, em um momento de desespero, ele quer ser novamente o homem antigo. Mas vocês vejam o quão é importante quando nós nos relacionamos com pessoas, que os demais que estavam com ele diz, nós vamos também. Deixa eu lhe dizer, você não está autorizado a voltar. Você não está autorizado a retroceder. Você não está autorizado por Jesus e pelo Evangelho a ser a mesma pessoa de antes. Você não está autorizado a fazer as mesmas coisas. Você não está autorizado a frequentar os mesmos ambientes de antes. Você não está autorizado a ser a mesma pessoa de antes, porque o Senhor te refez, o Senhor te transformou, o Senhor fez de você uma nova pessoa, uma nova criatura. E é assim que nós vamos continuar até a eternidade, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que olham para o alvo, daqueles que andam para a frente, daqueles que vão em busca do alvo, daqueles que buscam a eternidade e a santidade do Senhor. Mas é muito importante quando nós atentamos para o nosso modo de viver, que naquele momento aquele homem influenciou os demais, e quando ele disse que ia voltar, os demais, o restante do grupo disse, nós vamos também. E agora eu quero te perguntar, como é que você está influenciando aqueles que vivem com você? Qual é o tipo de influência que você está passando para os seus irmãos? Em que você está influenciando as pessoas do seu trabalho? Como é que você está influenciando as pessoas da sua escola, lá da sua universidade? Como é que você está influenciando as pessoas da sua casa? Quando as pessoas olham para você, elas querem ser como você é, elas querem seguir o Cristo a que você segue, elas querem viver da mesma maneira que você está vivendo, ou elas querem distanciar-se de você? Qual a influência que você está trazendo? Lembre-se que o seu testemunho é uma carta viva. O seu testemunho é você pregando o Evangelho sem abrir o Evangelho. É quando você prega o Evangelho com o seu caminhar, com o seu falar, com o seu proceder. E através do seu testemunho, você pode trazer pessoas para o reino, ou você pode distanciar pessoas do reino. Espero, meus irmãos, em Cristo Jesus, que nós estejamos influenciando, trazendo pessoas para o reino. Nós estamos em um momento digital, onde hoje nós já temos como que chama? São influencers, né? Essas pessoas que fazem trabalhos na internet, pessoas que influenciam. E você está influenciando? Espero que eu e você estejamos influenciando as pessoas a se voltarem para Cristo. Que através da minha vida e da sua vida, pessoas conheçam a Cristo. Que através do meu caminhar e do seu caminhar, pessoas tenham um encontro com Cristo. Que através do meu proceder e do seu proceder, pessoas se convertam a Cristo. Que através do seu comportamento, do meu comportamento, através das minhas palavras e através das suas palavras, pessoas tenham a vida transformada por Cristo. E comecem a caminhar com Cristo, para Cristo e por Cristo. Amém? E o Evangelho continua e nos diz que naquela noite nada apanharam, mas que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. A palavra do Senhor está dizendo que Cristo já estava lá, mas quando era madrugada, quando o Evangelho nos fala de madrugada, em uma outra ministração eu disse isso e vou dizer novamente. Quando o Evangelho fala de madrugada, fala de noite, fala de escuridão,
remete-nos a momentos de dificuldades. E naquele momento da dificuldade, de desespero, Cristo já estava lá. E eles não o reconheceram. Porque, meus irmãos, geralmente na madrugada, na escuridão, fisicamente, nós não conseguimos ter discernimento de quem está do nosso lado. Fisicamente, com os olhos físicos. A madrugada, a escuridão nos impede de ver quem está do nosso lado, quem está à nossa frente. Mas o Evangelho diz que quando clareou, eles viram que era o Mestre. Deixa eu lhe dizer, toda madrugada tem fim. A noite de sofrimento, de choro, de solidão, de medo, de desespero, ela tem fim. Uma hora ela passa, porque uma hora a madrugada termina, a aurora chega, o dia clareia, e assim somos nós, como a aurora, que vamos clareando, clareando, clareando até esse dia perfeito. E assim é na tua vida. Mesmo que nesse momento de dificuldade você não esteja vendo Cristo, eu quero lhe dizer que Ele está lá. Mesmo que você não esteja conseguindo enxergá-lo, mas eu quero lhe dizer que Ele está lá, no meio da madrugada, no meio da escuridão. Você não está só, mas Cristo está com você. É por isso que você ainda não desfaleceu, é por isso que você ainda não desistiu. Você às vezes pensa, como é que eu estou conseguindo, como é que eu estou caminhando, como é que eu ainda não desisti? Você ainda não desistiu, você ainda não parou, porque Ele tem sido com você em meio à escuridão. Enxergue Cristo, Ele está com você. Aqui os discípulos só enxergaram Cristo quando foi manhã, quando já estava tudo claro. É muito fácil reconhecer a Cristo quando tudo está claro, quando tudo está cristalino, quando tudo está perfeito, quando tudo está na perfeita ordem, quando tudo está organizado, quando tudo está bonito, quando tudo está limpo, quando tudo está perfeito. É muito fácil enxergar Cristo. Mas eu quero que você enxergue Cristo na escuridão. Porque quem conhece a Cristo na escuridão, conhece o Cristo do momento de claridade. Quem conhece Cristo no momento de choro, conhece Cristo no momento do riso. Quem conhece Cristo no momento da doença, conhece o mesmo Cristo da saúde. Quem conhece o Cristo no momento da adversidade, é aquele mesmo que conhecerá Cristo no momento da paz, da tranquilidade, porque Ele é conosco todos os momentos da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ele é contigo, Ele é comigo. Graças a Ele, nós estamos caminhando e nós estamos resistindo. Amém? O versículo 5 diz: perguntou-lhes Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Respondeu-lhes: não. Eu quero abrir aqui um parêntese. Cristo pediu alguma coisa àqueles homens. Cristo não precisava de nada, Ele não precisa de nada. Não tem nada que nós tenhamos em nossas mãos que já não seja dEle, porque tudo que nós temos já veio dEle, é dEle, para Ele, por Ele, porque dEle são todas as coisas, porque tudo se fez, se formou e tudo se cria a partir da vontade dEle e da sua soberania. Mas naquele momento Cristo perguntou: tendes alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa para me entregar? Vocês têm alguma coisa para me servir? Nessa noite eu quero te perguntar: você tem alguma coisa para entregar a Cristo? O que é que você tem para entregar a Cristo nesta noite? É a sua casa? Entregue ao Senhor. É a sua vida? Entregue ao Senhor. É a sua família? É a sua saúde? É a sua situação financeira? O que é que você tem para entregar a Cristo nesta noite? Eu acredito, meus irmãos, que nós sempre temos algo a entregar a Cristo. Então entregue a Cristo aquilo que você tem, deixe que Ele cuide para você. Deixe que Ele cuide de você. Deixe que Ele cuide daquilo que você não está conseguindo cuidar. Entregue a Ele. Ele está lhe perguntando: o que é que você tem para entregar nesta noite? Aí onde você está, entregue ao Senhor. Ele te ama e Ele quer cuidar de você. O versículo 6 diz: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão
grande era a quantidade de peixes. Lançai a rede à direita. Quando a gente lê esse versículo, meus irmãos, nós entendemos que há certos momentos na nossa vida em que é necessário mudar a direção. Sabe aquele ditado que diz, dá murro em pontas de facas? A nossa vida não é constituída por esse ditado popular. Há momentos na nossa vida em que é necessário mudar a direção. É necessário mudar a posição, é necessário começar a agir de outra maneira, é necessário começar a proceder de outra maneira. Às vezes a gente está caminhando, a gente vê que está indo para um lugar errado. Por que a gente sabe que aquele lugar não é bom? Porque a gente não está colhendo frutos, porque está trazendo dor, porque está trazendo sofrimento, está trazendo lágrimas. Mas a gente continua insistindo, continua dizendo eu posso, continua dizendo eu consigo, continua dizendo eu sou forte, continua dizendo eu faço porque eu sou inteligente, continua dizendo eu vou porque o meu braço tem força, eu vou porque eu sou forte. Eu quero te convidar nessa noite a entregar a tua força ao Senhor. Eu te convido nesta noite a mudar de direção. Eu te convido nessa noite a não tentar mais resolver com o seu próprio entendimento nem com a força do seu braço, mas eu te convido a entregar ao Senhor e deixar que Ele resolva tudo aquilo que você está em dúvida na sua mente, na sua cabeça. E deixe que Ele cuide de você. É necessário mudar. A mudança faz parte das nossas vidas. E assim eles fizeram. E eles fizeram imediatamente o que o Senhor mandou. E naquele momento, eles não conseguiam mais puxar a rede. De tantos peixes que tinham. Tão grande era a quantidade de peixes. Deixa eu lhe dizer, obediência. Esse é o segredo de uma vida com Cristo. Esse é o segredo se você quiser ir bem, se você quiser prosperar, se você quiser viver feliz, se você quiser viver o melhor de Cristo na sua vida. O segredo é obedecer. É o melhor caminho a se seguir, é o caminho da obediência. Versículo 7 diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Naquele momento alguém enxergou que era Jesus e disse: Pedro, é o Senhor. Simão começou a gritar e disse: olha, é o Senhor, é Ele quem está vindo, é Ele quem está aqui. João falou para Simão Pedro. E Simão Pedro, que já havia se despido, que já não esperava mais nada. Porque quando a gente vê alguém já se despindo, pronto para dormir, pronto para ir para o seu descanso, é porque ele já não está mais esperando ninguém, não é? E naquele momento Simão Pedro já não estava mais esperando ninguém. Ele já havia se despido, ele estava pronto ali para dormir, para esperar o que a noite tivesse para dar. Mas naquele momento João disse: Simão, é Jesus que está vindo, é Ele que está aqui. E naquele momento Simão, ele pega a sua roupa, ele veste e ele salta e vai ao encontro de Cristo. Esse versículo, meus irmãos, ele diz que nós devemos largar tudo e ir ao encontro de Cristo. Deixar tudo, toda dúvida, todo medo, todo pavor, toda ansiedade, e nós devemos nos lançar em Cristo e para Cristo. E lançou-se ao mar. Ele não teve medo. Naquele momento ele não pensou o que podia acontecer, ele simplesmente foi. Lançou-se. Não pensou, mas ele foi para Cristo. Mas os outros discípulos vieram de barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Eu quero aqui lembrar os irmãos, eu quero aqui conversar com os irmãos a respeito desses 2 versículos, porque enquanto nós estamos vendo Simão Pedro vestindo a sua roupa e lançando-se com tudo que ele tinha aos pés de Jesus, nós estamos vendo outro grupo, ao invés de se lançarem aos pés de Jesus, eles se preocupam com os peixes.
Enquanto Simão Pedro pegou tudo que ele tinha e lançou-se aos pés de Cristo, o outro grupo, o restante do grupo, se preocupou em guardar os peixes e pegou os peixes e foi guardar os peixes. Porque há uma diferença muito grande em se preocupar com aquilo que é terreno e entre aquilo que é eterno. Há uma diferença muito grande quando a gente se esquece do que é terreno e passa a caminhar para aquilo que faz parte da eternidade. A eternidade, meus irmãos, não pode fugir da nossa visão. Nós não podemos perder a eternidade de vista. Tem gente que está perdendo a eternidade de vista porque está se preocupando somente com aquilo que é terreno. Está se preocupando em guardar, em ajuntar, em acumular, em prosperar, em ganhar, em receber. E deixa eu lhe dizer que o Senhor está lhe convidando nessa noite a pegar tudo que você tem. O seu eu, a sua vida, a sua mente, o seu coração. Esqueça tudo que é terreno e lance-se naquilo que é eterno. Lance-se aos pés de Jesus. Que o Senhor nos ensine a fazer isso todos os dias, abrindo mão daquilo que é terreno e vivendo a eternidade que o Senhor preparou para nós. Versículo 9 diz: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Deixa eu lhe perguntar, o Senhor estava com eles já madrugada, o Senhor ficou com eles até o amanhecer do dia. Quando eles voltaram para a praia, com fome, cansados, já havia lá na beira da praia uma fogueira acesa com pão e peixes. Sabe quem preparou? O próprio Jesus. Porque deixa eu lhe dizer, Cristo não precisa de mim nem de você. Cristo não precisa do que nós temos. Cristo não precisa daquilo que nós possuímos. Quando Ele preparou aquele café da manhã para os discípulos, aquele pão, aquele peixe, Ele mostrou que Ele é suficiente, Ele é provedor, Ele pode suprir todas as necessidades, Ele pode, porque Ele é Deus, Ele é o dono de todas as coisas. E aquele café da manhã simbolizou isso. Que o Senhor não precisa do que nós temos, mas que Ele é provedor, Ele é galardoador, Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Quando nós entregamos a Ele o que nós temos, não é porque Ele precisa, mas é porque nós entendemos que nós precisamos dEle cada dia mais, inclusive para cuidar daquilo que Ele já nos deu. Amém? Versículo 11 diz: Simão Pedro... O versículo 10, disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. O Senhor mais uma vez fez um pedido. E no versículo 11 diz: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Irmã Vaneide, qual o mistério desse versículo? O mistério desse versículo é muito claro. O Senhor não pediu todos os peixes, o Senhor pediu alguns peixes. Mas Pedro, assim como lá no versículo 7, nos mostra que ele lançou-se inteiramente aos pés do Senhor. Ele fez questão de ir lá no barco, ele fez questão de pegar todos os peixes que haviam pescados, ele trouxe e jogou aos pés de Cristo, porque ele sabia que aquilo que ele tinha naquele momento veio do Senhor, e porque veio do Senhor pertence a Ele, porque é dele, porque para Ele são todas as coisas. E naquele momento, Simão, ele não pensou em guardar para si, ele não pensou em reter para si, ele não pensou em acumular, mas ele pegou e disse: toma, Senhor, é teu, tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu. Você tem certeza disso? Você pode, nessa noite comigo, ter a mesma certeza que Simão Pedro e consagrar ao Senhor tudo que você tem e devolver para o Senhor tudo aquilo que Ele já te deu? Devolva para o Senhor, é dele. Entregue a Ele tudo que você tem, porque Ele vai zelar, vai cuidar e vai te prosperar cada dia mais. E nós já estamos terminando. Versículo 12 diz: disse-lhe Jesus: vinde, comei.
Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque já sabiam que era o Senhor. Eles reconheceram a Cristo. Eles tinham conhecimento de quem era Cristo. Eles não precisavam perguntar quem era, porque eles já sabiam quem era. Você conhece a Cristo? Você consegue reconhecer Jesus na tua vida diária? Você consegue reconhecer a Jesus na tua caminhada de fé, na tua caminhada cristã? Você consegue reconhecer Jesus nos momentos mais simples da sua vida? Você consegue reconhecer Jesus nos momentos de adversidade? Você consegue reconhecer Jesus no momento que você está lanchando, que você está almoçando, que você está tomando o seu café da manhã com a sua família? Você consegue reconhecer Cristo naquele momento? Você consegue agradecer a Cristo e dizer: Senhor, muito obrigada. Eu só estou na minha casa porque o Senhor me deu. Eu só tenho uma família porque o Senhor me deu. Nesse momento eu tenho a minha refeição para compartilhar e saciar os meus familiares, aqueles a quem eu amo, porque o Senhor me prosperou. Eu tenho um emprego porque o Senhor me deu. Eu tenho um carro porque o Senhor me deu. Eu tenho vida porque o Senhor me deu. Você consegue enxergar Cristo nos momentos mais simples da tua vida e no teu cotidiano? Deixa eu lhe dizer, enxergue Jesus todos os momentos da sua vida, porque ainda que você não o veja, Ele está lá. Ainda que você não o reconheça, Ele está lá. Ainda que você não perceba, Ele está lá. E Ele está com você todos os dias. Até quando, irmã Vaneide? Até a consumação dos séculos. Amém? Essa é a nossa maior segurança. Essa é a nossa esperança. Versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Aqui está mostrando que o Senhor está suprindo a necessidade daqueles homens. Ele pode suprir as nossas necessidades. Versículo 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, e depois de ressuscitado, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Aqui foi somente a terceira vez. Somente, simplesmente a terceira vez. Mas deixa eu lhe dizer, aqui o Evangelho nos diz que depois de ressuscitado, Cristo vive. Ele está vivo. Ele está me vendo e Ele está te vendo. Ele vive, deixa eu dizer mais uma vez, Ele está vivo. Tem gente que ainda não entendeu que Cristo morreu e ressuscitou. Tem gente que está com saudade do Cristo que morreu. Mas deixa eu lhe dizer, tenha saudade sim da eternidade, mas um dia nós estaremos lá. E deixa eu lhe dizer, não seja tão saudosista, porque Ele está vivo, Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está na minha vida, Ele está na tua vida. Aproveite a cada momento dessa vida com Cristo ao teu lado, ao lado da tua família. Aproveite a presença gloriosa, a presença certa de Jesus. Deixa eu lhe dizer, tem gente que a gente marca um compromisso e não é certo que essa pessoa vai aparecer. Tem gente que nos dá o cano mesmo. Tem gente que marca em um horário e não chega. Tem gente que diz que vai, mas não vai. Tem gente que diz que vai fazer, mas não faz. Mas deixa eu lhe dizer, tem alguém que é certo, tem alguém que é pontual, tem alguém que não segue o meu calendário nem o teu calendário. Tem gente, tem um ser maravilhoso, tem um ser poderoso, que é o nosso Deus, o nosso Jesus. Ele não está adstrito ao tempo, nem ao nosso relógio, mas no momento dele, no momento em que lhe aprove, ele realiza todas as coisas. E Ele está com você todos os momentos. Ele está comigo todos os momentos. E é maravilhoso, meus irmãos, termos a certeza de que não estamos só, mas que Ele é conosco. Ainda que aquela pessoa que marcou com você não apareça, deixa eu lhe dizer, o Senhor já está com você desde antes. Antes de você ser formado, Ele já te conhecia, Ele já te amava. E mesmo quando você pensa em desistir dele, ainda assim, Ele não desiste de você.
A exemplo dos discípulos, talvez eu e você jamais escolheríamos homens daquele tipo para andar conosco. O nosso entendimento é limitado. A gente enxerga com os olhos carnais. Mas foram aqueles homens que Cristo trouxe para perto de si. E foi justamente aqueles homens que Cristo resolveu se manifestar. E foi aqueles homens que Cristo resolveu aparecer depois de ressurreto. E é para mim e para você, pessoas simples. Pessoas em que os outros talvez não deem muita coisa, que talvez não deem muita importância, que talvez olhem para mim, para você e até desdenhem. Talvez ache que nós não somos lá muita coisa, mas deixa eu lhe dizer, são justamente essas pessoas em que o mundo desistiu, são justamente essas pessoas em que o mundo não escolheu, são justamente essas pessoas em que o mundo não ama, são justamente essas pessoas em que o mundo despreza, são justamente essas pessoas em que o mundo não está nem aí, mas que o Senhor disse, é meu, eu quero para mim. E foi por mim e por você que Ele verteu o seu sangue na cruz. E é para mim e para você que Ele quer se apresentar, que Ele quer se manifestar. E é comigo e com você que Ele quer ter relacionamento. É comigo e com você que Ele quer participar das primeiras horas da aurora até o anoitecer. É justamente comigo e com você que Ele quer participar dos momentos difíceis, mas também dos momentos de tranquilidade. Porque o Senhor é aquele que está na tempestade, mas também é aquele que está na brisa. O Senhor é aquele que está no meio do barulho, mas também é aquele que está no meio do silêncio. O Senhor é aquele que vela o teu sono, no momento em que você não vê, oh aleluia, mas Ele te vê, no momento em que você está dormindo, em que você nem imagina, mas Ele está cuidando de você, e Ele está velando pelo teu sono, e Ele está providenciando, e providenciando com amor, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja. Mas deixa eu lhe dizer, se Ele ainda não lhe entregou tudo aquilo que você deseja, é porque, meus irmãos, algum motivo teve, ou não estava no tempo do Senhor, ou Ele entendeu que não era o melhor para você. Contente-se com aquilo que Ele te dá. Ele tem desejo de revelar-se a você e a mim. Ele tem desejo de ter relacionamento conosco. Viva o melhor de Cristo na tua vida. Viva novas experiências com Cristo. Não viva a partir de experiências de outras pessoas. Não viva a partir daquilo que outras pessoas viveram. É maravilhoso, meus irmãos, ouvir testemunho. É maravilhoso ouvir coisas grandiosas que o Senhor fez na vida de outros irmãos. Isso aumenta a nossa fé. Mas deixa eu lhe dizer, tenha você mesmo as suas próprias experiências com Cristo. E eu lhe digo, serão maravilhosas. Amém? Graças ao nosso Deus, que o Senhor continue nos abençoando. Abra a porta do teu coração para Ele. Abra a tua mente para Ele. Abra a porta da tua casa. Puxe a cadeira para o Senhor lá na sua mesa. Quando você for almoçar, quando você for jantar, convide o Senhor para estar contigo. Quando você for sair para trabalhar, convide. Diga, Senhor, venha comigo, porque se o Senhor não vier comigo, nada eu posso. No seu momento de descanso, convide Jesus a estar com você. Senhor, vele pelo meu sono. Senhor, cuide de mim, porque a palavra do Senhor diz que em vão, se o Senhor não nos acrescentar, nada nós podemos fazer. Em vão até o nosso trabalho. Tenha suas próprias experiências com Ele. E se você está nesse momento vivendo um período de dificuldade, eu vou dizer novamente, se você ainda não compreendeu, Ele é contigo. Ele te fortalece. Ele te sustenta. E a madrugada chega, mas uma hora a aurora também chega. Uma hora a madrugada vai embora e a gente vê o dia perfeito. A ação do Senhor é certa. Assim como o sol nascerá amanhã, a ação do Senhor é certa na sua vida e na minha vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Alimente-se desse evangelho todos os dias. Tenha comunhão com o Senhor. Tenha o seu momento de intimidade. Permita que Ele cuide de você de forma plena. Permita que Ele cuide da tua vida e de tudo que você tem.
Priorize o que é eterno. O que é terreno, Ele te acrescenta. Nem se preocupe. Ele te acrescenta. Mas cuide e priorize aquilo que é eterno. Priorize a presença de Deus na tua casa e na tua vida. Amém?